Eu vou esperar aqui nos comentários, né, os agradecimentos dos mucurentos, né, dizendo assim: obrigado, papai leão. Eu quero ver se vocês são homem mesmo, se vocês honram a cueca que vocês vestem, tá, mucurento? Porque se não fosse a vitória hoje do Clube do Remo, né, por mais que tenha sido uma vitória aí, né, com o Remo jogando mediocremente mal, porque vocês sabem que aqui a gente não passa pano, a gente fala a verdade, né, mas vocês, mucurentos, têm que agradecer muito por essa vitória do Clube do Remo, porque senão vocês estavam ainda mais afundados na lanterna. Então eu vou esperar, né, aqui nos comentários, né, a seguinte frase: obrigado, papai leão. Beleza, pessoal? Então a gente vem comentar aqui sobre esse jogo, essa vitória do Clube do Remo, que, vamos ser sinceros, foi muito importante pelo atual momento, né, que o Remo tá jogando aí mal, né, caiu muito de produção, mas essa vitória veio na hora certa. Como eu falei no início do vídeo, o Remo não jogou absolutamente nada, não criou nada, mas na Série B, cara, o que mais importa, né, na verdade no futebol, o que mais importa é bola na rede. E o Remo foi lá e conseguiu, graças a Deus, essa grande vitória na hora certa, no momento certo. Tá, pessoal? Jogamos muito mal, não criamos nada. E o português, né, já sabe o que tem que fazer para o próximo jogo. Esquecer essa escalação, né, desse time que jogou contra o Paysandu. Ele repetiu a escalação, né, para mim ele errou, não devia ter feito isso. Tem que ter uma comunicação aí com os auxiliares permanentes do Clube do Remo. Vocês têm que ajudar o cara também. Entendeu? Isso, se ele quer ajuda também, ainda tem isso, porque português é metido a besta, né? Só ele que sabe de tudo. Todo técnico português é arrogante, às vezes não quer pitaco dos outros, não quer dica, né? Porque só eles sabe tudo. Então pode estar acontecendo isso também. Mas os auxiliares permanentes do Clube do Remo, principalmente o Flávio Garcia, tem que ajudar ele, né, para ele ir já dando a primeira dica. Esqueça essa escalação que você começou hoje. Tá, pessoal? Eu sinceramente estava começando a me preocupar com a parte de baixo da tabela. É por isso que eu falo. Essa vitória foi especial, essa vitória foi muito importante. Quem sabe numa retomada aí do Clube do Remo na competição. A gente foi para 5º lugar. A gente sabe que tem outros times que vão jogar. E se Deus quiser, cara, a gente começa a engrenar, né, de novo no campeonato. Porque estava sendo um sacrifício ver os jogos do Clube do Remo, né, de uns jogos para cá. Entendeu? Aquela derrota para o Paysandu me fez ficar muito desconfiado por coisas que poderiam estar acontecendo no extracampo. Isso ainda está me preocupando muito, né, pessoal? Porque o Remo hoje jogou muito mal, tá? E começou, parece, a refletir coisas que poderiam estar acontecendo no extracampo. A gente torce, a gente ora muito para isso não estar acontecendo. A gente prefere olhar para um lado de que o Remo caiu de produção, simplesmente isso. Porque se for só esse o problema, cair de produção, né, tá tranquilo. O que não pode acontecer é coisas extracampo, elenco rachado, jogador com ciumeira, entendeu? E o técnico português aí conseguiu, né, pessoal, até que enfim, depois de um ano sem vencer. E ele conseguiu a sua primeira vitória à frente do Clube do Remo. E, né, conseguiu vencer de novo depois, se não me engano, de mais de 11 partidas sem vencer. Né, seu Antônio Oliveira, né, então você já sabe. Jaderson tem que ser titular. Querendo ou não, o Viseu dá sorte para o Pedro Rocha, que estava devendo. E querendo ou não, ele chama a marcação, apesar de não estar jogando nada também. Preste atenção no que eu estou falando. Mas ele chama a marcação. E foi assim que o Pedro Rocha fez vários gols aí na competição. Né? Hoje fez 2 gols, foi para 8 gols
na Série B, é o artilheiro isolado da Série B. E querendo ou não, né, pessoal, o Viseu dá sorte para o Pedro Rocha quando ele entra, mesmo jogando mal, mesmo praticamente sendo menos um em campo, mas ele dá sorte para o Pedro Rocha. Olhando pelo lado técnico, é um cara que chama a marcação, sim, né, por toda a mídia, porque quem fala esse jogador, o Felipe Viseu, é a mídia, que ele não é lá esses jogadores como as pessoas falam, mas no Clube do Remo ele está fazendo esse papel aí muito bem, sempre chamando a marcação, né, os jogadores ficam preocupados ali, porque a mídia, né, fez esse jogador, essa que é a verdade, e os caras se preocupam mais com o Viseu do que com os outros, e aconteceu hoje de novo, né, Pedro Rocha lá, fez um gol de pênalti, né? Teve peito aí, pegou a bola mesmo vindo de pênaltis medonhos aí, né? Gols perdidos, pênalti mal batido, mas teve responsabilidade hoje, né? Teve coragem, pegou a bola e fez 1-0 pro Clube do Remo aí, 1-1 na verdade, com um pênalti muito bem batido, aquele goleiro é muito alto. E aquele pênalti foi muito bem batido, o Remo empatou a partida. Até aí, pelo futebol ridículo que o Remo estava apresentando, covarde, mais uma vez, sem vontade, time sem meio de campo, não cria nada, esse Luan Martins aí sem condições, né, cara, sem condições, é um cara que, mais uma vez, foi colocado de primeiro volante, sendo que ele é segundo volante, né, pessoal, mas sem condições. Pedro Rocha, Pedro Castro também, medíocre, muito mal. Pavani, já falei, isso eu acho que ele errou na mexida aí, em continuar com Pedro Castro, na minha visão. Por isso que eu falo, Flávio Garcia tem que ajudar o português, chega com ele e fala, Jaderson e Pavani jogando juntos rendem mais, entendeu? Então eu tiraria o Pedro Castro do time, não o Pavani, né, pessoal? Não sei se aconteceu alguma coisa, mas não tinha tirado, ou não tiraria o Pavani e deixaria a dobradinha ali da Série C, Pavani e Jaderson. E tu já tá sabendo, Jaderson, né, tem que ser titular desse time. Dá o teu jeito de encaixar ele no time, mas ele é um cara que veste a camisa do Clube do Remo com muita vontade, com muita determinação, sempre que entra, né, às vezes não joga bem, mas mesmo assim é um cara que se entrega, e com a entrada dele o Remo melhorou, deu mais movimentação ali no meio de campo, é um cara que joga com muita vontade, com inteligência, e tu já sabe que o Jaderson tem que ser titular desse time aí. Tá voltando agora, mas tem que ser titular urgente desse time aí. Nesse ataque tu já tem que mexer, né? Dá uma oportunidade pro Marrone, já vem entrando bem, né? Quem sabe até manter Felipe Viseu. Por esse fator que eu tô falando para vocês, por chamar a marcação, e mais uma vez ele chamou a marcação e a bola sobrou pro Pedro Rocha e o Clube do Remo saiu vitorioso. Uma vitória que ninguém esperava. Tem que se ajoelhar ou levantar a mão pro céu e agradecer por essa vitória que sinceramente ninguém esperava pelo futebol horrível que o Remo tava mostrando nesse jogo aí. Entendeu? Mas, como eu falo, Série B é vencer, cara, não é jogar bonito, né? Claro, a gente se preocupa pelo futebol que o Remo tá mostrando nesses últimos jogos, mas, cara, a gente tem que torcer para que essa vitória, né, volte a vontade dos jogadores de vencer, né, a vontade que ajude também o técnico português a fazer as escolhas certas. E essa vitória, sim, cara, foi muito importante, né, pelo futebol mostrado do Clube do Remo nessa partida, entendeu? A gente não pode passar pano, venceu, beleza, mas não jogamos nada. O Remo começou a ser o Remo no final, ali do meio pro final do segundo tempo, bem no final mesmo, depois que o Jaderson entrou, o Remo mudou de postura ali e a preguiça foi deixada fora de campo, porque esses jogadores do Clube do Remo estavam com muita preguiça, cara. E essa vitória não vai mascarar, temos que melhorar muito, cara, muito mesmo. Em julho,
seu Marcos Braz, você tem que fazer a contratação certa. O Remo precisa de jogadores aí, principalmente nesse meio de campo. O Remo não cria absolutamente nada. Eu que estou inventando? É claro que não. Você está vendo, você viu o jogo hoje, você viu o jogo passado, você viu o jogo contra a Mucura. Né? Primeiramente, a vontade, a raça tem que voltar, né? E também o Clube do Remo, né? Quem sabe, né? Eu peço muito, tenha retomado as vitórias aí e comece a engrenar mais uma vez na Série B aí, e que a gente, né, faça uma Série B um pouquinho mais tranquila e que tenha mais trabalho, né? O Remo teve a semana toda para treinar e hoje, apesar da vitória, não mostramos nada de futebol, entendeu? Então a gente tem que ficar feliz, sim, mas ao mesmo tempo preocupado, porque o futebol que o Remo demonstrou hoje, né, deu calo no olho, tá, pessoal? A vitória com certeza é muito importante, mas lembrando, vamos pegar agora o Cuiabá, eu acho que dentro de casa, e o Remo tem que mudar de postura. O técnico português já tem que fazer mudanças aí. Adailton é banco para amanhã, para ontem, na verdade. O Adailton não dá mais, tem que estar no segundo tempo. Dá uma oportunidade pro Marrone, que vem entrando bem. Esse trio de ataque aí, Janderson, infelizmente não vem jogando nada. Hoje pensei que ele nem tinha sido relacionado, cara. Entendeu? Porque não jogou nada, Marcelinho também não. Vinham mostrando um bom futebol, mas do nada caíram muito de produção. Né, pessoal? Então ele vai ter que fazer algumas mudanças, vai ter que trabalhar muito essa semana aí pro Remo vencer as partidas, mas a gente tem que jogar bem, né, cara? A gente tem que jogar bem, é claro, o que importa é a vitória. Se eu tivesse uma bola de cristal, o Remo vai jogar todos os jogos mal, mas vai vencer. Eu tava tranquilo, mas, né, no futebol a gente sabe que não é assim. O Remo tem que mostrar uma consistência ali, tem que mostrar uma vontade a mais e, né, o Remo tem que melhorar o seu futebol apresentado na Série B aí, nesses últimos jogos aí, que foi preocupante. A nossa zaga ali, né, com a entrada do Camutanga, que é um chama-gol dos caramba. Remo levou um gol ali daquele atacante, bom atacante, né, português dos caras. Meio campo não criou nada, com o Luan não tem condições. Marcos Braz tem que ir atrás de um camisa 10 urgente. E o nosso ataque também tem que ter mudanças, mas a gente deixa para o técnico português, né? Pedro Rocha mais uma vez decidiu a partida, né? E vamos que vamos, pai. Vamos que vamos. E eu vou esperar o agradecimento de Mucurentos. Porque se não fosse a vitória do Clube do Remo, você estava assim, ó. Estavam lascados na piroca do Coati. Então, obrigado, Papai Leão, aqui nos comentários. Tamo junto, meus amigos. É nóis.